Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, amigos e amigas que acompanham a página Pregações Espíritas no Facebook e também todos que acompanham o canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas. Hoje, dia 6 de novembro de 2021. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de João, capítulo 6, versículos 60 a 67. Então, muitos dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: "Dura é esta palavra. Quem pode ouvi-la?" Jesus, porém, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: "Isto vos escandaliza? Se então virdes o Filho do Homem subindo para onde estava anteriormente, o Espírito é o que vivifica, a carne não auxilia em nada. As palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Contudo, há entre vós alguns que não creem. E quem o entregaria à prisão?" E dizia: "Por causa disso, vos tenho dito que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai." Por isso, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: "Porventura vós também quereis partir?" Vamos fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais que nos ajudam, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães. A todos vós pedimos a intercessão, a bênção, a inspiração para este breve momento de reflexão e que nós estejamos sintonizados convosco, para que possamos receber da melhor maneira tudo que nos for trazido na noite de hoje. E por isso, antecipadamente gratos, pedimos permissão para iniciar o estudo da noite de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre livre-arbítrio, que é uma das características, um dos emblemas, uma das noções básicas, um pilar, uma base da doutrina espírita, livre-arbítrio. E também vamos falar sobre dever. Algumas vezes nós podemos imaginar que existe uma contradição, um choque, uma antinomia, né, entre livre-arbítrio e dever. Eu continuo exercendo meu livre-arbítrio se eu seguir o dever? Eu deixo, né, de ter livre-arbítrio se eu for muito fiel ao dever, se eu me submeter ao dever? Então nós vamos ver tudo isso com base no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo e Leon Denis e Emmanuel. Então, livre-arbítrio é de tal importância o tema para a doutrina espírita, tanto que é considerado um dos pilares em termos de noção, princípio, verdade, a qual nós não podemos, da qual nós não podemos nos afastar, né? Ninguém pode negar o livre-arbítrio, dizer que não existe, que Kardec, no capítulo
10 do Livro dos Espíritos, capítulo este, que aborda a lei de liberdade, ele destacou o livre-arbítrio dentro da lei de liberdade como um item, em relação ao qual ele dedicou 8 questões, com as respectivas respostas dos espíritos superiores. Então, esse assunto, livre-arbítrio, repetindo, está abordado por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, capítulo 10, capítulo este, que trata da lei de liberdade, questões 843 a 850. Então, pergunta Kardec: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Os espíritos superiores responderam, questão 843. Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar, quer dizer, a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então, vejamos a sabedoria dos espíritos superiores que responderam esse questionamento de Kardec. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Quer dizer, os homens, os seres humanos, podem agir, podem praticar atos, fazer coisas livremente? É isso que Kardec está perguntando. Os espíritos superiores responderam. Se o homem, se a humanidade, se os seres humanos têm a liberdade de pensar, tem igualmente de agir, de obrar. E sem o livre-arbítrio, dizem os espíritos superiores, o homem seria uma máquina, quer dizer, dependendo da atuação direta de alguém que opere essa máquina. A máquina, ela até funciona, mas ela precisa ser ligada, ela precisa da energia elétrica, ela não tem uma autonomia total. O homem, depois que aperta o botão de ligar e dá o comando para a máquina iniciar o seu trabalho, ela permanece até que algum fator externo interrompa o seu atuar, o seu agir, o seu funcionar. Mas precisa de o homem apertar o botão, dar o comando, fazer colocar ela na situação própria para que ela atue, né? Nós não podemos pegar uma máquina, por exemplo, que seja uma colhedeira, vai atuar aí na agricultura, né? Fazendo coleta de grãos, e colocar para trabalhar como uma máquina que vai ajudar o dono de uma padaria, por exemplo, né? Ou de um comércio. Não tem nada a ver. Ela não tem autonomia até para mudar a sua forma de agir. Já os homens não. Os seres humanos não. A partir do momento que temos liberdade de pensar, temos liberdade de agir. Questão 844, de O Livro dos Espíritos. Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Quer dizer, o homem tem esse livre-arbítrio, é capaz de usá-lo, de exercê-lo desde o seu nascimento? Na encarnação, nesse nível espiritual em que nós estamos, nós passamos por uma fase considerada gestação, depois que vimos a luz, né? Viemos à luz. Infância, né? Primeira infância, segunda infância, e depois chegamos à adolescência, puberdade, juventude, fase adulta e fase idosa ou velhice, né? E Kardec está perguntando, desde o nascimento saímos do útero de nossas mães, viemos à luz,
temos já o livre-arbítrio a partir desse momento? Dizem os espíritos superiores. Há liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Quer dizer, o livre-arbítrio está diretamente relacionado à vontade. Nas primeiras fases da vida, dizem os espíritos superiores, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Quer dizer, a partir do momento que nós saímos do útero de nossas mães, que nós nascemos, a nossa liberdade, a nossa vontade está, de certa forma, muito limitada, porque a criança, o bebê recém-nascido, a criança na sua primeira infância e mesmo à medida que vai avançando, ela vai de um estágio em que sua liberdade, sua vontade estão quase que totalmente não expressas e vai ganhando mais liberdade, vai ganhando um poder de exercer a sua vontade à medida que a idade avança. À medida que, como dizem os espíritos superiores, se desenvolvem suas faculdades. Então, ela vai crescendo, ela vai adquirindo conhecimento, maturidade, aprendizado, e com isso a sua liberdade, o seu livre-arbítrio e a sua vontade começam a crescer juntamente com ela ao longo da sua encarnação. E dizem mais os espíritos superiores, estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Então, o livre-arbítrio da criança consiste em quê? Traduzindo, de certa forma, o que os espíritos superiores acabaram de dizer a Kardec, nessa questão 844. O livre-arbítrio da criança está limitado, ele está adstrito ao mundo da criança. Então, a criança exerce seu livre-arbítrio? Exerce. Como? Não quero brincar com esse brinquedo, quero brincar com outro. Não quero mais brincar, agora eu vou ver televisão. A mãe serve a comida. Não quero essa comida, quero outra, quero não sei o quê. Então, o livre-arbítrio da criança está envolvido, está limitado nesse círculo de realidades que a criança vivencia. Por isso, inclusive, Paulo, o apóstolo, Paulo de Tarso, disse que quando eu era menino, pensava como menino, falava como menino. Então, olha a sabedoria de Paulo. Agora não sou mais menino, deixei de ser menino. Então, quer dizer, nós muitas vezes, e nesse nível espiritual em que estamos, de mundo de provas e expiações, nós somos crianças espirituais ainda. Então, a nossa realidade, o nosso livre-arbítrio, o nosso querer, a nossa vontade, está limitado ao círculo de crianças espirituais, que não têm uma noção exata, muitas vezes, do que é a realidade espiritual da vida, da importância, da gravidade da vida plena, espiritual, verdadeira. Então a gente fica limitado, muitas vezes conhecendo, sendo espíritas, sendo conhecedores da lei de causa e efeito, da lei de reencarnação, do livre-arbítrio, das consequências que tudo haverá de ter na nossa vida e ao longo das nossas encarnações. Mesmo assim, com tudo isso, a gente age como a criança, que sabe que é errado mentir, mas mente. Com a criança que sabe que é errado dedicar seu tempo demais a coisas inúteis, mas continua dedicando. Então nós somos essas crianças espirituais que não sabemos, ou melhor, não queremos, na verdade. Sabemos, mas não queremos exercitar da forma
correta, da forma melhor, o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade. Então, é isso que os espíritos estão a explicar, respondendo essa questão 844. 845, questão. Não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem traz consigo ao nascer? Quer dizer, nós já temos tendências, nós já temos determinados instintos para determinadas coisas. Isso não seria um obstáculo, algo que dificultaria, no mínimo, ou mesmo impediria o exercício do livre-arbítrio? Quando nós encarnamos, dizem os espíritos superiores na questão, a resposta à questão 845. As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Então, quer dizer, o fato de nós nascermos, encarnarmos, não vai mudar nada. A predisposição que nós temos para isso ou para aquilo, ela já vem conosco desde antes de nós encarnarmos. Já vem do espírito. E dizem os espíritos superiores, conforme seja este, ou seja, o espírito, mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis. Quer dizer, o espírito é muito atrasado ainda. Qual que é a tendência dele? Qual que é o instinto dele? A predisposição dele para atos repreensíveis, reprováveis. É aquele sujeito, né, aquela criança levada, desobediente, que tende a fazer tudo errado, desobedecer o pai e a mãe, desafiar a autoridade deles. Somos nós. Se nós estamos mais para espíritos atrasados do que para espíritos medianos ou adiantados, evoluídos, a nossa tendência vai ser para ser indisciplinado, rebelde, desafiador, né, em relação às obrigações do mundo, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Então, é aquela turminha da bagunça na sala de aula. É a turminha da bagunça. É a turminha que senta lá atrás, muitas vezes, porque não quer prestar atenção na aula e nem quer saber do que o professor está falando. Quer ficar de conversa, de brincadeira. Somos nós. Então, secundados, quer dizer, nós somos acompanhados, nós atraímos pessoas encarnadas, espíritos encarnados e desencarnados, que gostam dessas mesmas coisas. A gente gosta de bagunça, de desordem, de confusão, de rebeldia. Então, quem que a gente vai atrair? Um espírito disciplinado, responsável, sério, compenetrado? Não, a gente vai atrair espíritos semelhantes a nós outros. Bagunceiros, indisciplinados, rebeldes. Então, é isso que os espíritos superiores estão dizendo. Não há, porém, arrastamento irresistível. Olha aí, meus irmãos, que interessante esse trecho da resposta. Questão 845. Não há, porém, arrastamento irresistível. Ah, coitado, a carne é fraca, né? A carne é fraca. Isso, inclusive, é oriundo do episódio em que os apóstolos que estavam acompanhando Jesus no horto, imediatamente antes dele ser preso, Jesus, e ele foi orar no Horto das Oliveiras, pediu que Pedro, João e Tiago, né, o acompanhassem e permanecessem em vigília e em oração juntamente com ele. Só que Jesus se afastou um pouco desses 3 discípulos para efetuar a sua oração, e quando ele retornou, os discípulos estavam dormindo.
E aí ele repreendeu os discípulos. Voltou a orar. Quando veio da oração novamente, encontrou os discípulos dormindo de novo. E aí ele repreendeu de novo os discípulos, Jesus. Nem uma hora pudestes velar comigo? Aí Pedro, naquela sinceridade dele, naquela espontaneidade e também naquela impetuosidade, diz para Jesus assim prontamente: Senhor, a carne é fraca. Né? A gente tende a alegar uma desculpa. Não fui eu, é porque... Né? E como tem algumas pessoas que dizem, eu não consigo resistir, eu não... Consegue sim, nós conseguimos. É exatamente isso que os espíritos estão dizendo aqui. Não há, porém, arrastamento irresistível. Eu não consigo. Consegue. Senhor, a carne é fraca. Não é a carne que é fraca, não. E Jesus ainda disse, o espírito está pronto, mas a carne, né, às vezes até induz. E a gente se acomoda nessa indução. A gente se acomoda. Então, é irresistível? Não. Nós não conseguiremos evitar de fazer determinadas coisas, porque é o instinto nosso, né? A carne é fraca. Não. Conseguiremos resistir sim, conseguiremos não fazer aquilo. Né? Uma vez, olha o que os espíritos superiores dizem, uma vez que se tenha a vontade de resistir. Então eu conheço uma pessoa que disse assim, se eu não parar de fumar, eu quero ser um rato agora, E o seu Rubinho, nosso amigo, Rubens Fernandes Carneiro, ele que citava essa história, vez por outra, que ele conhecia uma pessoa que disse, se eu não parar de fumar, eu quero ser um rato. E parou. Lógico, né? Quem quer ser um rato? Né? Mas olha aí o exercício da vontade, o querer. Então é isso que os espíritos estão dizendo aqui. E eles ainda terminam a resposta da questão 845 com essa frase que vai deixar muitos boquiabertos, que, mas eu sempre ouvi, né, o provérbio popular exatamente ao contrário disso. Olha o que os espíritos superiores dizem aqui no final da resposta da questão 845. Lembrai-vos de que querer é poder. Mas a gente ouve aí no ditado popular, querer não é poder. Pois é, meus irmãos. Mas os espíritos superiores vêm nos alertar, nos esclarecer que querer é poder sim. Se nós quisermos uma coisa, se nós nos empenharmos, nós poderemos. Nós conseguiremos. Então eu quero ficar rico, eu quero ganhar na Mega Sena, eu quero ganhar na loteria. É isso? Lógico que não. É algo relacionado à nossa ação, à nossa vontade, projetos de vida. Não apenas numa encarnação, mas projetos espirituais. Que os espíritos estão respondendo aqui em relação às questões espirituais que têm desdobramentos na nossa vida carnal, mas que são muito mais do que uma encarnação apenas. Então, querer é poder sim. Inclusive, Pasteur tem uma tríade que o professor Clóvis Tavares, no seu livro De Jesus para os que Sofrem, nos deixou, dizendo que essa tríade de Pasteur é uma tríade que nos acompanha ao longo da nossa jornada evolutiva, da nossa vida espiritual, que é, primeiro, vontade, quer dizer, querer. Nós, se quisermos, qual é o segundo passo da tríade? Trabalharemos, faremos alguma coisa. Então, queremos, tivemos vontade, vamos para a segunda etapa, que é trabalhar.
fazer. E tem tudo a ver com o que nós estamos analisando, livre-arbítrio, né? E a terceira, que completa essa tríade, é paciência, esperar. Que quisemos, fizemos, basta esperarmos. Pode não ser na mesma encarnação, pode não ser imediato o resultado, mas o resultado virá. Não, isso é uma lei da física até. A lei de causa e efeito, ela está dentro, né? Ou a lei da física, né? de ação e reação, ela está dentro dessa lei aí de causa e efeito espiritual, de ação e reação espiritual. Então, que queremos, fazemos, esperamos. Quisemos, fizemos, esperemos. Então, é uma tríade da qual ninguém pode se afastar, né? Agora, muitas vezes a gente fala, mas eu não quis, eu fiz, mas eu não quis fazer. Quis sim, quis sim. Isso é um desculpismo que nós adotamos, na maioria das vezes, por causa do nosso orgulho. Né, tem até uma frase, né, que ficou conhecida de um programa infantil, né, o Chaves, né, o programa lá de origem mexicana, Chaves. Foi sem querer querendo. Exatamente, foi sem querer querendo. Foi sem querer querendo. Porque se nós não quisermos, nós não faremos. Não tem, eu não quis, mas eu acabei fazendo. Não, quis sim. O problema é que nós não temos ainda, né, caráter, hombridade para assumir o que nós fazemos. Então a gente joga para algo desconhecido, né? Sinto-me obrigado, né? Sinto-me obrigado. Quem que está obrigando a pessoa? Se não nós mesmos, né? O sujeito, tadinho, é uma vítima da sociedade. Ele foi obrigado a fazer isso. O que não levou esse homem, essa mulher a fazer isso? Ele mesmo, ele que escolheu as suas ações. Inclusive, como dizem os espíritos aqui, influenciado, secundado pelos espíritos que acham muito bom o que ele está fazendo, muito interessante, né? Muito, eu gosto disso mesmo, eu sinto prazer nisso. Então, você pensa mal, você pensa no mal, e você quer ser secundado, ser auxiliado, ser influenciado por espíritos que pensam no bem e querem o bem? Não, você vai atrair espíritos que pensam no mal, que querem o mal, pensam mal, né? É uma outra tríade também que nos foi ensinada pelo professor Clóvis Tavares na Escola de Jesus Cristo, que é a tríade de Santo Agostinho, né? Pedimos mal, pedimos o mal e pedimos sendo maus. Então, eu não quero. Não, se nós não quisermos, nós não faremos. Fizemos, então foi porque queremos. Ainda que indiretamente, ainda que inconscientemente, mas queremos, né? Então, lembrai-vos de que querer é poder, dizem os espíritos superiores. Sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo. Olha aí, é a carne mesmo que é fraca e impede que a gente faça alguma coisa? E se essa influência existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? Quer dizer, o corpo impede o espírito de exercer o seu livre-arbítrio? É isso mesmo? Dizem os espíritos superiores, é inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria. Lógico, uma vez que nós estamos num corpo de carne, a matéria, a carne, esse corpo vai exercer influência, que pode embaraçar-lhe as manifestações. Quer dizer, essa matéria, essa carne, esse corpo, ela vai, muitas vezes, embaraçar, ou seja, atrapalhar, dificultar a manifestação
da vontade, a manifestação do livre-arbítrio. Daí vem, dizem os espíritos, que nos mundos em que os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente. Então, se o nosso corpo é menos grosseiro, é menos material, as faculdades do espírito, as faculdades espirituais, são mais facilmente exercidas, exercitadas. Porém, dizem os espíritos superiores, o instrumento, quer dizer, o corpo, não dá a faculdade. A faculdade, o poder, a capacidade é do espírito e não do corpo. Além disso, dizem os espíritos superiores, cumpre se distingam as faculdades morais das intelectuais. Tendo um homem o instinto do assassínio, olha aí, meus irmãos, que assunto interessante e atualmente polêmico. Um criminoso, um assassino. Olha o que os espíritos superiores estão dizendo, hein? Resposta à questão 846 de O Livro dos Espíritos. Tendo o homem o instinto do assassínio, seu próprio espírito é indubitavelmente quem possui esse instinto e quem lhe o dá. Tadinho, ele é uma vítima da sociedade, ele foi levado a isso. O que ele não passou para ele não cometer esse assassinato? Não tem nada disso. Doutrinariamente, em termos espíritas, isso está errado. Não sou eu que estou dizendo, são os espíritos superiores e Kardec retratou na questão 846 de O Livro dos Espíritos. O assassino, ele é um coitadinho, ele não quis, ele nunca quis fazer isso, as circunstâncias da vida, a sociedade fez com que ele chegasse a esse ponto? Não. Está muito claro aqui. O homem, tendo o instinto do assassínio, o seu próprio espírito, quer dizer, é ele mesmo, é indubitavelmente quem possui esse instinto. E quem lhe dá? Não são seus órgãos que lhe dão, muito menos a sociedade, um fator externo. Veja só, se alguém espírita pode falar uma coisa dessas, né? Não é o homem lá que é o assassino, é o corpo dele, por exemplo, né? Ou, não, a sociedade que fez com que ele se tornasse. Nada disso. Somos nós. Somos nós. Tanto é assim que existem pessoas que têm as mesmas condições de vida e uma se torna assassina e a outra não. Então como que se explica isso? Não é a sociedade? Não são fatores externos, as circunstâncias da vida que levaram esse ser a ser um assassino? Então por que o outro não é? Nas mesmas condições de vida. Dois irmãos criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, nas mesmas condições de vida, financeiras, culturais e tudo. Um se torna um criminoso e o outro não. Como que se explica isso, meus irmãos? Se não pelo que os espíritos superiores estão dizendo aqui. Então, continuam os espíritos superiores. Semelhante ao bruto e ainda pior do que este, se torna aquele que nulifica o seu pensamento para só se ocupar com a matéria. Quer dizer, nós que somos seres inteligentes, dotados de inteligência, o princípio inteligente concedido por Deus, muitas vezes nós anulamos, dizem aqui os espíritos, nulificamos a nossa inteligência e ficamos adstritos, limitados às questões da matéria. Quer dizer, olha o que os espíritos vão dizer aqui. Para só se ocupar com a matéria, pois que não cuida mais de se premunir contra o mal. Quer dizer, o espírito não está nem aí para as questões espirituais, para as questões sérias, para as questões graves, complexas da vida.
eu quero levar essa vidinha que eu levo aqui, que está muito bom, eu não quero me preocupar com nada, não. Então a gente vê, inclusive, pessoas que deixam de ser cristãs, deixam de ser espíritas. Ah, que saudade que eu tenho do tempo que eu não era espírita. Não tinha que me preocupar com nada disso. Minha consciência não pesava quando eu fazia isso ou aquilo. Eu vou deixar de ser espírita. Vou deixar de ser cristão. Não quero acreditar mais em Deus, em vida após a morte. Nada disso. Eu quero viver minha vida. Quero aproveitar. Então, nulifica, é o que os espíritos superiores estão dizendo, nulifica o pensamento, a inteligência, e não quer mais se premunir contra o mal. Não estou nem aí o que vai acontecer depois. Se é bom, se é ruim, eu quero aproveitar agora. E dizem os espíritos superiores mais, nisto é que incorre em falta, porquanto assim procede por vontade sua. Olha aí, o homem que faz isso, o espírito que faz isso, quando está encarnado, ele está deixando de exercer seu livre-arbítrio? Não, ele está exercendo. A opção dele, a escolha dele foi, não quero saber de nada disso. Quero me refastelar aqui com as coisas boas, né? Usufruir de tudo do bom e do melhor, e enfim. Esse negócio de pensar em causa e consequência, e lei de ação e reação, livre-arbítrio, né? Se Deus existe ou não existe, por que ele me criou. Eu não quero saber de nada disso. Eu quero levar minha vidinha. Tá muito bom do jeito que tá. É uma vidinha mais ou menos, mas tá ótimo. Então a gente fala cada aberração, cada blasfêmia em relação à essência da vida. Né? Então, os espíritos estão dizendo aqui, incorre em falta quem age assim, quem pensa assim na vida. Porque assim procede por vontade sua. É porque a pessoa quer agir, quer ser dessa forma. Questão 847, meus irmãos. A aberração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio, quer dizer, se a gente tem uma faculdade, né, que está, de alguma forma, limitada, né, tem algo que está causando um impedimento, uma dificuldade na forma dessa faculdade se expressar, uma limitação corporal, né, uma limitação mental, psicológica, emocional, porque estamos nesse corpo de carne condizente com essas circunstâncias que nós precisamos, que nós merecemos. A aberração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio, então a gente perde o livre-arbítrio, se a gente estiver nessas condições. Já não é senhor do seu pensamento aquele cuja inteligência se ache turbada por uma causa qualquer. E desde então, já não tem liberdade. Então, quer dizer, o pensamento, a liberdade, muitas vezes sofre uma certa limitação, um certo dificultador, um certo atrapalho. Mas isso é por quê? Porque nós tivemos necessidade de estar nessa condição. Então, se a gente, no pensamento, né, já tem uma limitação, né, já não é senhor, se já não é senhor do seu pensamento, a gente tem dificuldade, né, de pensar, de raciocinar. São limitações pelas quais nós passamos em uma ou outra encarnação, ou em um ou outro momento da nossa encarnação. Em um ou outro momento da nossa encarnação. Aquele cuja inteligência se ache turbada, quer dizer, não está com a inteligência plena, está limitada, está turbada, está atrapalhada de alguma forma, por uma causa qualquer. Então pode ser uma coisa momentânea, pode ser uma coisa mais duradoura, uma coisa que vai levar a encarnação inteira ou não. Foi algo pontual, momentâneo, um acidente ou a utilização de um medicamento,
ou a utilização de substâncias, né, tóxicas que prejudicam, tudo isso faz com que, segundo os espíritos superiores, desde então já não tenha liberdade. Então a gente perde esse livre-arbítrio, essa liberdade, na medida em que a inteligência da gente, o pensamento, está perturbado, turbado, limitado. Essa aberração, dizem os espíritos superiores, constitui muitas vezes uma punição. Olha aí, se foi a encarnação toda daquela maneira, pode ser, não é. Ninguém está afirmando aqui, lá, fulano está passando por isso, lá, é uma punição. Não é isso, meus irmãos. Os espíritos superiores dizem, constitui muitas vezes, mas eles não disseram sempre. Então a gente tem que ter cuidado quando nos depararmos nós com alguém que esteja numa situação de limitação, né, de redução da sua capacidade de pensar, da sua inteligência, porque temos a tendência de, lá, tá pagando, né? Aí, viu? Não usou bem na outra. Não necessariamente. Temos que ter cuidado para não julgarmos os nossos irmãos, né? Então, constitui muitas vezes uma punição para o espírito que, porventura, tenha sido, noutra existência, fútil e orgulhoso, ou tenha feito mau uso de suas faculdades. É uma das hipóteses. Os espíritos estão exemplificando aqui, para facilitar o entendimento. Pode esse espírito, em tal caso, olha, esse que usou mal a sua faculdade da inteligência, pode esse espírito, em tal caso, renascer no corpo de um idiota. Como o déspota, olha aí, sujeito que teve autoridade, que teve poder e não usou bem, pode também renascer no corpo de um escravo. Os espíritos superiores que estão dizendo, meus irmãos. E o mal rico no corpo de um mendigo. Uau, o que é isso? Quer dizer, isso tudo que a gente vê hoje aí, de muitas pessoas dizendo, tadinho, né, uma vítima da sociedade. Ué, não é sempre, mas os espíritos estão dizendo, pode ser que esse mendigo de hoje, esse pobre, esse miserável, tenha sido um rico na outra vida que não soube aproveitar esse talento, essa bênção, essa prova, e vai ter que passar pela prova da pobreza. O sujeito que hoje é humilhado, é explorado, mesmo não sendo um mendigo, um miserável, é o sujeito que é o empregado e que tem um patrão autoritário, rude, déspota. Por que ele está nessa situação? Pode ser que ele tenha sido o déspota na encarnação anterior. Explorou, obrigou, maltratou, oprimiu. Fulano é um oprimido, tadinho, né? Fulano é um oprimido, oprimido. A gente ouve demais essa palavra, né? Oprimido. Oprimido porque foi um opressor muitas vezes na outra encarnação. Então, Hélio Adriano, imperador romano, na encarnação seguinte, como que ele reencarnou, meus irmãos? Como um mendigo na favela do Esquilino, em Roma. O imperador, o senador romano Públio Lentulus, que é o nosso Emmanuel, renasceu 50 anos depois como um escravo. Nestório. Então, a gente ficar com esse vitimismo, essa coisa de tadinho, né? Tadinho, é uma vítima da sociedade. Nós espíritas temos que ter cuidado com isso, porque basta que nós estudemos, que nós leiamos os livros da doutrina espírita, para entendermos que não tem nada de tadinho, de vítima, de oprimido, não tem nada disso. Nós somos os causadores das nossas desgraças. E o que é isso? Muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes,
É a consequência direta do que nós fizemos. Ah, eu fui um opressor, então eu vou ser o oprimido. Lei de causa e efeito. Eu fui um rico que fui avaro, né? Fui mesquinho, fui egoísta, vou ser um mendigo, um pobre, um miserável. Muitas vezes, mas nem sempre. Então a gente não pode generalizar dizendo, ah lá, o pobre, ah lá, bem feito, tá passando, tá colhendo, que plantou porque foi rico, egoísta, pão duro, avaro na outra encarnação. Não, nem sempre, nem sempre. Mas os espíritos superiores estão dizendo, o déspota na encarnação anterior pode ser aquele que vai passar por uma opressão, por uma exploração, por uma humilhação numa encarnação seguinte. O rico pode vir como um mendigo, um miserável. E o inteligente pode vir como um idiota, limitado na sua inteligência. Os espíritos superiores que estão dizendo isso. Pode, não é sempre. Então, servirá de escusa os atos reprováveis, o ser devido à embriaguez, olha aí, a aberração das faculdades intelectuais. Então, ele só cometeu aquele crime porque ele estava embriagado, né? E até mesmo, dependendo da situação, lógico, no direito penal, se a pessoa não se embriagou por vontade própria, né? Se ela foi embriagada por terceiros, né? Hoje, inclusive, tem-se que ter muito cuidado, né? Quando se vai à festa, a boates, né? e tudo mais, porque muitas vezes a pessoa está ali, não às vezes bebendo uma bebida alcoólica, ou então bebendo uma bebida alcoólica, mas de forma conscienciosa, com cuidado, ou como dizem, né, os marketings, né, com moderação e tudo mais, mas desavisadamente alguém, né, coloca um comprimido, uma substância, um pó, um líquido, enfim, no copo, na garrafa daquela pessoa e a pessoa não vê. E aí, se ela não estava se embriagando, se a bebida que ela estava consumindo não era uma bebida alcoólica, não foi ela que se embriagou, né? Não foi ela que perdeu a inteligência, né? o raciocínio, o discernimento. Alguém fez com que ela perdesse. Então isso pode ser uma causa de diminuição de pena, por exemplo, né? E dependendo das circunstâncias em que o crime foi cometido. Mas falando do espírito encarnado que se embriaga por vontade própria, eu vou beber até cair, né? Eu quero, hoje eu vou encher a cara, e, enfim. Servirá de escusa os atos reprováveis, o ser devido à embriaguez, a aberração das faculdades intelectuais, quer dizer, pratiquei um ato reprovável, pratiquei um crime, pratiquei um ilícito, sob a influência do álcool ou da substância, que eu quis consumir, que eu quis usar. Isso é excusável? Né? Não, dizem os espíritos superiores, porque foi voluntariamente que o ébrio se privou da sua razão para satisfazer as paixões brutais. Quer dizer, tem gente que fala, eu vou beber hoje porque eu quero, né, extravasar, eu quero isso. Né? E tem até um personagem do livro Pequeno Príncipe, né, que é o bêbado, que ele dizia, né, uma das frases marcantes desse personagem, eu bebo para esquecer. Esquecer o quê? Esquecer que eu tenho vergonha. Vergonha de quê? De beber. Então, eu bebo para esquecer que eu tenho vergonha de beber. Então, quer dizer, isso é algo que pode se dizer, tadinho, né? Não, ele que está querendo fazer isso. Né? Então, dizem os espíritos superiores, em vez de uma falta, cometem duas. Cometem duas. Qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria,
o instinto ou o livre-arbítrio? Quer dizer, quando nós estamos mais para espíritos atrasados, selvagens, do que para espíritos medianos e ou adiantados. O que predomina, o que prevalece? Instinto ou livre-arbítrio? O instinto, dizem os espíritos superiores. O que não o impede de agir com inteira liberdade no tocante a certas coisas, mas aplica como a criança, olha aí, o nível de adiantamento espiritual também está relacionado ao grau de liberdade, ao grau de livre-arbítrio que nós temos. Aplica como a criança essa liberdade às suas necessidades. Quer dizer, o espírito menos adiantado, ele está limitado ali, ele está circunscrito às realidades que ele vivencia. Ele não vai filosofar, né, pensar em coisas grandiosas, né, em causas e consequências complexas que estão fora da realidade do nível espiritual dele, como a criança, né, que nós dissemos no início. Ela exerce o livre-arbítrio dela querendo esse ou aquele brinquedo. Não querendo, mamãe, não quero essa comida hoje, né? Não gosto e tal, enfim, né? E quero ver televisão, não quero ver esse canal, quero ver o outro. Então, fica nisso o livre-arbítrio. Mas essa liberdade se amplia com a inteligência. Conseguintemente, tu que és mais esclarecido do que um selvagem, também és mais responsável pelo que fazes do que um selvagem o é pelos seus atos. Então, quer dizer, à medida que nós avançamos na escala evolutiva, mais responsabilidade nós temos. Então, o livre-arbítrio, né, ele é exercido de uma forma mais plena à medida que a gente avança. Tanto é assim que no instinto, né, no estágio mais atrasado, mais selvagem, a gente se assemelha muitas vezes, né, ou os espíritos, né, que nós temos ciência, notícia, né, de que foram os ancestrais da humanidade e tal, eram quase que como animais. Se limitavam à caça, à sobrevivência, à reprodução, a procurar um abrigo. E à medida que nós fomos avançando, evoluindo, crescendo, desenvolvendo a inteligência, chegamos a isso que nós estamos hoje aqui, em pleno século XXI, com todas essas tecnologias, essas maravilhas, né, da arquitetura e da física, da ciência, enfim. Então, questão 850, a última do assunto livre-arbítrio. A posição social não constitui, às vezes, para o homem obstáculo à inteira liberdade de seus atos? Quer dizer, às vezes, numa determinada posição social, o homem pode ter um obstáculo, um impedimento à inteira liberdade de seus atos? É fora de dúvida que o mundo tem suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta. Deixa-vos, entretanto, a responsabilidade de nenhum esforço empregardes para vencer os obstáculos. Quer dizer, nós temos obstáculos nas nossas vidas. A pessoa está numa condição que não é exatamente uma condição que favorece isso ou aquilo, não favorece a educação, não favorece isso, não favorece aquilo. E isso está condizente com a nossa necessidade, com o nosso merecimento. O que a gente faz? Nada. Se acomoda. Eu estou assim, né? O que eu vou fazer? Eu vim assim, né? A síndrome de Gabriela, né? Eu sou assim, eu nasci assim. Então, não vou fazer nada para mudar. Eu vou ficar nisso. Foi assim que Deus me fez, né? Não vou... Então, está errado, porque se a lei é de progresso, se a lei é de evolução, nós somos testados para nós superarmos as dificuldades, os obstáculos, e não
permanecermos, né, acomodados, né, de uma forma mais inerte, deixando a vida nos levar, como dizia Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu não vou fazer nada, a vida que vai me levar, né? Então aí a gente vem agora para a questão do dever, que está diretamente relacionado a esse assunto de livre-arbítrio e está aqui no capítulo 17 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo este intitulado Sede Perfeitos. Olha aí, a nossa destinação, a lei de evolução, a lei de progresso. Então, diz o Espírito Lázaro, item 7 do capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiramente, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral. Olha aí, é esse dever que tem repercussão na nossa vida espiritual e não apenas na nossa vida carnal, na nossa encarnação. É o dever que ultrapassa a encarnação. Permanece conosco na nossa jornada. É o dever moral. E não do dever que as profissões impõem. Quer dizer, a profissão é algo daquela encarnação, momentâneo. Muitas vezes, até na mesma encarnação, a gente muda de profissão. Então, não é desse dever que Lázaro está tratando aqui. Ele está tratando do dever moral. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Kardec disse uma vez, o móvel da ação humana é o interesse. Eu tenho interesse? Então eu vou nessa reunião, nessa festa, nessa casa espírita. Não tenho interesse? Então não vou, né? Isso vai me beneficiar de alguma forma? Vai. Então eu quero, eu faço, eu obedeço. Não vai me beneficiar? Então não vou fazer. Então, primeiramente, diz o Espírito Lázaro aqui, o dever, né, se acha na ordem dos sentimentos em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Disse Jesus, né? Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então a gente está colocando um valor muito grande em que não tem testemunhas às suas vitórias. Olha, muitas vezes o dever moral é aquele que não tem testemunha. O sujeito que é honesto, ele tem dedicação exclusiva lá no serviço público para o qual ele prestou concurso. Mas ele escolhe se ele vai se dedicar exclusivamente a esse serviço e não receber de outras instituições, de outros empregos, ou não. Quem vai saber se ele está cumprindo a cláusula de dedicação exclusiva? Inicialmente só ele. Então, quer dizer, não tem testemunhas, muitas vezes. Quem sabe que ele é um honesto? Só ele. Agora, se você opta por não seguir essa cláusula, eu tenho dedicação exclusiva, mas eu trabalho ali no outro colégio, eu trabalho não sei aonde, não sei o que e tal. Porque eu preciso, né? Eu tenho que ganhar mais um dinheirinho e tal. Então, é um desonesto? Está violando a regra do dever moral. É uma escolha. Olha o livre-arbítrio aí. O dever íntimo do homem fica entregue. Olha aí, meus irmãos, Lázaro falando, o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta. Eu não vou dar recibo, né, para os meus clientes da consulta que eu dou, porque aí ele não declara no imposto de renda e eu também não.
Não preciso pagar imposto de renda. Quem que vai saber disso? Às vezes a gente alega, né? Ó, depois eu mando o recibo para você, ou então minha impressora está com problema, né? Ou isso, ou aquilo, e não manda coisa nenhuma, não tem recibo, não tem nada. Ou então, emite recibo frio, ou seja, não tem nem o CPF, nem o CNPJ no recibo, recibo que não vale nada. O cliente, né, não tem como declarar. Ah, paguei aquele advogado, aquele médico, aquele dentista. Não tem como declarar, porque não tem o CPF ou o CNPJ. Então, o dentista não me deu, o advogado não me deu, o médico não me deu o recibo. Lojas, às vezes, que não dão cupom fiscal. Para quê? Para não pagarem os impostos. Né? E isso ainda por cima caracteriza o quê? Caixa 2. Então, eu sou cristão, eu sou espírita, mas eu faço um caixa 2 lá no meu escritório, no meu consultório, na minha loja, né? Porque eu vou pagar essa exorbitância de imposto? Não, poxa. Né? Então, quer dizer, é um desonesto, mas muitas vezes ninguém sabe. Ninguém se atenta para isso. Mas a pessoa sabe. Se eu procedo, se eu atuo dessa forma, eu sei que eu sou um desonesto. Então, é uma coisa que, o dever íntimo fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e o sustenta. Mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Olha aí. Os sofismas. A gente se engana. A gente mente para a gente mesmo. Não é ninguém que está mentindo, não. Somos nós mesmos que mentimos para nós. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. É o limite do nosso direito, do nosso dever. Então, o meu direito vai até onde? Até onde ele esbarra, até onde ele encontra o direito do meu semelhante. A partir do momento que o meu direito quer ultrapassar, prevalecer, dominar e limitar ou cercear ou impedir que o meu semelhante exerça o direito dele, aí eu já estou ultrapassando a barreira, o limite, a legalidade e a moralidade. O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Jesus já tinha ensinado isso a todos nós, meus irmãos. Fazei aos outros o que gostaríeis que os outros vos fizessem, e não façais aos outros o que não gostarias que os outros vos fizessem. Então, não apenas nos limitarmos a não fazer para os outros o que nós não gostaríamos que os outros nos fizessem. Jesus deu um passo adiante na exemplificação, no ensino, que já era conhecido de muitos homens, da Grécia e de outros lugares. Né? O próprio mundo árabe, né, tinha essa limitação de não fazer aos outros o que nós não gostaríamos que os outros nos fizessem. Agora, Jesus veio dar uma nova mensagem, né, um novo ensinamento. Fazei o que gostarias que os outros vos fizessem. Então, a gente fazer o bem, né, fazer algo bom, ajudar, porque nós gostaríamos que os outros fizessem isso conosco. Então, acaba no limite que não desejais que ninguém transponha com relação a vós. Deus criou, terminando aqui, meus irmãos, Deus criou todos os homens iguais para a dor.
pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas. Olha aí. As causas da dor são as mesmas, que são quais? Mau uso do livre-arbítrio, mau uso da vontade, né? Opções equivocadas que nós tomamos, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Quer dizer, não é nenhum fator externo, somos nós mesmos. Cada um de nós colhe a consequência do ato que praticou. Jesus disse isso. A cada um será dado segundo as suas obras. A cada um será dado segundo as suas obras. Eu não posso, né, plantar figo e querer colher ameixa. E eu não posso plantar também abacaxi e querer colher uvas. Eu vou colher o que eu plantei. Não tem como correr disso. Não existe nada que altere essa lógica, essa cadeia, essa consequência natural das coisas. O dever, não, ainda aqui no parágrafo anterior. Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo o critério. Olha aí. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos instruídos pela experiência comum não pratiquem o mal. Então, muitas vezes, a consequência dolorosa que nós sofremos, ela é igual para muitos de nós. Qual que é o caso? Né? É mais ou menos como acontece na justiça humana. Esse caso aqui é igual ao outro que foi julgado recentemente, então a sentença vai ser a mesma do juiz. Não tem como inovar muito, né? Então, é isso que os espíritos estão falando aqui. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus que quer que todos os seus filhos instruídos pela experiência comum não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. Então, a gente passa a conhecer, né? O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. Olha aí. O dever é um resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. É aquele sujeito que é colocado numa situação em que ele vai ser testado, tentado, como disse Paulo, nas suas concupiscências. Nós somos tentados nas nossas concupiscências. O que é isso? Nas nossas fraquezas. O sujeito tem fraqueza para o furto, ele vai ser tentado nessa situação. Haverá inúmeras possibilidades dele furtar alguma coisa, sempre, ao longo da vida dele, para ver se ele venceu aquela tendência. O sujeito é tendente à violência, né? É um semi-selvagem, é um bruto, né? Ele vai ser testado, né? A paciência dele vai ser testada muitas vezes para ver se ele explode e sai agredindo todo mundo. E não é só violência física não, meus irmãos, que nós estamos falando. Nós estamos falando da violência verbal muitas vezes, né? Pessoas que qualquer coisinha se destemperam, perdem o equilíbrio, agridem, né, verbalmente, escrevem coisas, né, no Facebook, no WhatsApp e por aí vai, né? Então, quer dizer, é o sujeito belicoso, violento, gosta de uma briga, de uma confusão, né? E é a tendência nossa. Então,
isso eu, mas olha, eu fui obrigado a isso, porque... Não foi obrigado, não. Na verdade, essa circunstância, situação apareceu para testar você, para me testar, né? Para testar cada um de nós. E nós sucumbimos. Então, os espíritos superiores estão aqui dizendo, né? O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas. Olha aí, o primeiro mandamento. Amarás a Deus sobre todas as coisas. E ama as criaturas mais do que a si mesmo. Então, quer dizer, o sujeito que é um cumpridor do seu dever, ele ama a Deus e ama as criaturas. Ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Então, é a um tempo juiz e escravo em causa própria. Ninguém precisa julgar a gente. Nós temos que nos julgar. Nós. É a nossa consciência. O dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta, como de sua mãe, o filho. Nós não somos descendentes dos nossos pais? O dever é descendente da razão. Olha aí, do discernimento, da vontade. O homem tem de amar o dever. Não porque preserve de males a vida. Eu vou cumprir com o meu dever, com a minha obrigação, porque aí, né, eu vou ficar livre disso, eu vou ficar livre daquilo, eu não vou ser preso. É só para isso que a gente tem que cumprir o dever? Eu não vou matar ninguém, eu não vou furtar, eu não vou roubar, eu não vou isso, eu não vou aquilo, porque aí eu não vou ser preso. É isso que a gente tem que pensar? O dever é o mais belo laurel da razão, descende desta como de uma mãe o filho. O homem tem de amar o dever não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Então não é porque eu não quero ser preso, é porque é o correto. Eu, como criatura de Deus, como filho de Deus, destinado à perfeição, criado, como disse Jesus, à imagem e semelhança de Deus, o correto, a minha função como filho, como criatura, como honrar ao meu Criador, é cumprir o meu dever. É isso que Lázaro está falando aqui. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral, olha aí, da criatura para com Deus. A nossa obrigação para com Deus, ela não cessa nunca. Nós somos filhos de Deus, criaturas de Deus. Então, esse vínculo nunca será rompido. A lei de progresso, a lei de evolução, a qual estamos submetidos, não tem como ser. Eu não quero mais seguir essa lei, não. Eu quero ser um fora da lei agora. Nós vamos ser um fora da lei temporários, né? Enquanto a lei não nos alcançar. É o que o criminoso faz, né? Eu quero ser um fora da lei. Tá, ele vai ser o fora da lei até, né, a polícia, o Ministério Público, a Justiça descobrirem, alcançarem, investigarem, sentenciarem, né, processarem, sentenciarem e julgarem, condenarem, até que tudo isso aconteça. Então, não quero ser um seguidor da lei. Tem como a gente dizer que a gente não quer seguir a lei? Né? Inclusive, no direito tem um princípio que diz: ninguém se escusa do cumprimento da lei alegando que não conhece a lei, alegando desconhecimento e ignorância. Eu não sabia que essa lei dizia isso. Então, procurasse um advogado, procurasse, né, alguém da área do direito. Hoje em dia, com o acesso que nós temos aí ao Google, tem pessoas que acham que nem precisa de advogado mais, né? Joga no Google lá e pronto. Né? Mas, enfim, não pode dizer. Então, muito menos a lei de Deus.
que está na nossa consciência. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Então, quanto mais evoluído o espírito, mais cumpridor do seu dever. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno. Olha aí, as virtudes que são esses atributos que Deus nos concede. Atributos de Deus que provém dele e que Jesus exemplificou, todas elas. Tem de refletir as virtudes. Nós temos que refletir as virtudes de Jesus e de Deus, né? Que Deus nos concede. Que não aceita esboços imperfeitos. Olha aí. Jesus falou, né? E Paulo deixou isso bem destacado, né? Tenho a impressão de que Deus tem pressa do serviço bem feito. Isso está no livro Paulo e Estevão, meus irmãos. Deus tem pressa do serviço bem feito. Não é serviço feito às pressas, não. De qualquer jeito foi feito às pressas. Não. A pressa que Deus quer é a pressa do serviço bem feito. Ou seja, quanto antes nós evoluirmos, quanto antes nós ascendermos, quanto antes nós deixarmos o pecado, é isso que Deus quer de nós. Esse é o nosso dever. Então, por que quer? Olha aí, olha Lázaro dizendo, por que Deus quer, né, e não aceita esboços imperfeitos? Ele quer que a beleza da sua obra resplandeça aos seus próprios olhos. Quando a gente faz alguma coisa bem feita, a gente não fica muito satisfeito? Olha só que maravilha! Olha essa escultura que eu fiz, essa tela, esse quadro, né, essa pintura, esse desenho, né? O advogado, quando faz uma petição bem feita, olha só que petição maravilhosa que eu fiz. Né? O biólogo que consegue lá a descoberta, a experiência que ele estava tentando, o pesquisador, o cientista, olha só que coisa maravilhosa que eu fiz, que eu consegui. Então, é isso que Deus quer de nós, meus irmãos. Então, para terminar, do livro da esperança, eu teria, embora, né, nós não temos mais tempo, mas não vou deixar apenas de citar e exortar todos os irmãos a lerem do livro Depois da Morte, de Leon Denis, livro Depois da Morte, de Leon Denis, o capítulo intitulado O Dever. Maravilhoso. Infelizmente não haverá tempo, né, para nós lermos, mas numa outra oportunidade nós leremos. Agora, do livro da Esperança, de Emmanuel, nós leremos como leitura final, capítulo 7, Ante o Livre-Arbítrio. Surgem aqui e ali aqueles que negam o livre-arbítrio, alegando que a pessoa no mundo é tão independente quanto o pássaro no alçapão. Quer dizer, não está com livre-arbítrio nenhum. Está no mundo, está envolvido nas questões e tudo mais. Justificando essa assertiva, mencionam a junção compulsória do espírito ao veículo carnal, os constrangimentos da parentela, as convenções sociais, olha aí, as preocupações incessantes na preservação da energia corpórea, as imposições do trabalho, e a obediência natural aos regulamentos constituídos para a garantia da ordem terrestre, ou seja, as leis. Esquecendo-se de que não há escola sem disciplina. Olha a sabedoria de Emmanuel. Certamente, todos os patrimônios da civilização foram erigidos por criaturas que usaram a própria liberdade na exaltação do bem. No entanto, para fixar as realidades do livre-arbítrio, examinemos o reverso do quadro. Reflitamos, ainda que superficialmente, em nossos irmãos menos felizes, para recolher-lhes a dolorosa lição.
Pensemos no desencanto daqueles que amontoaram moedas por longo tempo, acumulando o suor dos semelhantes em louvor da própria avareza, e sentem a aproximação da morte sem migalha de luz que lhes mitigue as aflições nas trevas. Imaginemos o suplício dos que trocaram veneráveis encargos por fantasiosos enganos, a despertarem no crepúsculo da existência, qual se fossem arremessados, sem perceber, a secura asfixiante do escabroso deserto. Ponderemos a tortura dos que abusaram da inteligência, reconhecendo à margem da sepultura os deprimentes resultados do desprezo com que espezinharam a dignidade humana. Consideremos o martírio dos que desvirtuaram a fé religiosa. Olha aí, meus irmãos, que grave. Nós, religiosos, desvirtuando a fé. Então nós vemos aí muitos cristãos, muitos espíritas, desvirtuando, adulterando, transformando palavras que estão na Bíblia, no Novo Testamento, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos livros de Emmanuel, para se adaptarem aos nossos interesses. Olha aí, aos nossos interesses. Isso é exercício do livre-arbítrio. Consideremos o martírio, diz Emmanuel, dos que desvirtuaram a fé religiosa, anulando-se no isolamento improdutivo ao repararem no término da estância terrestre que apenas disputaram a esterilidade do coração. Meditemos no remorso dos que se renderam à delinquência. Olha aí, criminosos agora, dos quais Emmanuel está falando. Hipnotizados pela falsa adoração a si mesmos, acordando abatidos e segregados no fundo das penitenciárias de sofrimento. No plano espiritual existem prisões, meus irmãos. Leiam a obra de André Luiz, mais especificamente o livro Ação e Reação. Ninguém pode negar que todos eles, imanizados ao cativeiro da angústia, eram livres. Aí, ó, todos eles eram livres. Conquanto os empeços do aprendizado na experiência física, apesar das dificuldades, eram livres para construir e educar, entender e servir. Eis porque a doutrina espírita fuge da atualidade diante da mente humana, auxiliando-nos a descobrir os estatutos divinos, funcionando em nós próprios, no foro da consciência, a fim de aprendermos que a liberdade de fazer o que se quer está condicionada à liberdade de fazer o que se deve. Olha aí o dever, de mãos dadas com o livre-arbítrio. Vou repetir a frase de Emmanuel. A liberdade de fazer o que se quer está condicionada à liberdade de fazer o que se deve. Estudemos os princípios da reencarnação, na lei de causa e efeito, à luz da justiça e da misericórdia de Deus, e perceberemos que, mesmo encarcerados agora em constringentes obrigações, estamos intimamente livres para aceitar com respeito e humildade as determinações da vida, edificando o espírito de trabalho e compreensão naqueles que nos observam e nos rodeiam, marchando gradativamente para a nossa emancipação integral desde hoje. Então, quer dizer, é uma marcha. Nós não podemos sair do pelotão, senão seremos desertores, senão seremos traidores e teremos as consequências disso. Agora, como estamos exercendo a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio? Então,
Fica esse questionamento aí maravilhoso, essa lição maravilhosa de Kardec, de Emmanuel, de Jesus, de Paulo, para todos nós. Livre-arbítrio e dever. O que estamos fazendo? Então, vamos fazer a nossa oração final, agradecendo por tudo, por essas lições, pedindo que Deus nos abençoe, fortaleça a nossa vontade, nosso ânimo, nossa fé, para que nós sejamos cumpridores do nosso dever e que saibamos exercer o nosso livre-arbítrio da melhor forma possível, honrando a qualidade de filhos, de criaturas de Deus e fazendo com que a nossa trajetória, a nossa caminhada seja rápida em direção ao nosso Pai e não tomando caminhos tortuosos, né, de erros, de vícios, de pecados, de crimes. Que todos nós tenhamos um sábado, um final de sábado de paz, uma semana, um domingo abençoados e que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado pela assistência e uma boa noite.